Oi, gente. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos para mais uma live. Hoje eu tô com uma voz um pouco rouquinha, porque eu respondi muita gente no direct por áudio, né? Que vocês sabem que eu sou da galera do falar, então minha voz tá um pouco falha. Então, se eu parar um pouquinho para tomar água, me desculpem, tá, gente? Bom, hoje é live. E hoje é live do que de profissional, aquela live que vocês tanto gostam. Hoje a live é com a doutora Carolina Taurogo, doutora, ela é dentista especialista em saliva, gente. Então, por favor, é a primeira vez da doutora aqui no canal da Parótida, então sejam comportados, meninos e meninas. Ó, a doutora já entrou, vou chamá-la pra gente bater um papo bem legal. Oi, Olá, doutora, tudo bem? tudo bem, doutora? A senhora tá me escutando certinho, Tudo. bonitinho? Doutora, olha, antes de mais nada, eu queria muito agradecer. Obrigada. Eu sempre fico muito feliz quando vem algum profissional para trazer informação aqui da parótida, né? E muita gente fica muito curiosa de quando eu trago dentistas que são especialistas em saliva, porque até um tempo atrás ninguém sabia que existia, inclusive a minha pessoa também não sabia, né? Então, não sabia também, né? A gente sempre, quando a gente tinha algum tipo de disfunção na nossa saliva, a gente sempre procurava o nosso cirurgião, né? Que operou, né? Então, e a gente não sabia que poderia também o dentista também exercer esse papel, né? Tratar, cuidar da gente. Então, eu sempre abro um espaço para todos os dentistas que são especialistas em saliva para trazer informação justamente para que as pessoas possam ir no dentista, né? A gente que fica muito receoso do dentista, né? Mas enfim, então a gente fica receoso do dentista, então eu sempre abro um espaço aqui, eu sempre adoro quando vem profissional, justamente para trazer informação aí. Então, doutora, obrigada. Obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E assim, você até me apresentou como especialista em saliva. Na verdade, não existe essa especialidade na odontologia, né? Uhum, uhum. Então, como você bem disse, né, os cirurgiões, né, de cabeça e pescoço abordam muito bem esse assunto e você traz vários deles aqui porque eu te acompanho também, né? Parabéns. A minha área de especialidade e que me trouxe a estudar mais sobre saliva é halitologia, é sobre mau hálito. E aí, dentro da parte de mau hálito, que também não é uma especialidade reconhecida na odontologia, a gente estuda saliva, porque uma das causas do mau hálito é É a paciente que tem saliva. pouca saliva. Então, está muito interligado os dois assuntos. E aí eu fui me aprofundando cada vez mais. E hoje em dia eu faço exame de saliva com todos os meus pacientes, independente se eles falam que tem boca seca, que tem mau hálito, independente. Chegou no meu consultório, primeira avaliação, primeira consulta, eu faço um protocolo e eu incluo para todos a avaliação salivar. Nossa, doutora, então quer dizer que na odontologia não existe essa. Por quê? Não existe. Existe, a gente estuda muito a parte de saliva na faculdade, no primeiro ano, que é bioquímica, nas primeiras Uhum. matérias ali da faculdade da graduação. E para o dentista, na rotina do dia a dia, isso fica muito distante. Porque a gente estudou lá no primeiro ano, aí a gente começa a atender paciente no terceiro, quarto ano, e a gente sai para, né, para esse mundão aí do mercado e Uhum. fica um assunto meio esquecido, porque o dentista muitas vezes está ali habituado a procurar uma cárie, um problema de gengiva, colocar um implante, um aparelho. E aí são as especialidades da odontologia, né? Mas Uhum. ninguém lembra da saliva, que sem ela a gente não tem saúde, né? Todos os problemas que o dentista resolve, na verdade, se muitas vezes o paciente tem uma boa saliva, a gente previne essas doenças bucais, como cárie, doença periodontal, candidíase, mucosite, aftas, quelite angular, tem um monte de problemas, né? Que a saliva pode ser desencadeadora de problemas assim, pode ser motivo também, né? Eu sempre falo que a pessoa só conhece os problemas salivares quando ela passa por um tipo
problema ou na parótida ou alguma doença, enfim, das glândulas, seja na parótida, na submandibular, na sublingual, né? Enfim. Sim. Se não tiver, ninguém sabe que existe. Ninguém lembra que Ninguém. tem, é verdade. Ninguém sabe que existe. Não, e o que tem de disfunção e que isso interfere na nossa qualidade de vida é muito absurdo. E às vezes a gente acaba passando Muito. desapercebido, né? Ah, não é nada demais, é só saliva, vai levando, vai tomando água, né? Enfim, muitos falam isso. Verdade. Obrigada. A verdade é essa do dentista, porque assim, não é uma coisa frequente realmente, né? Que nem você falou, o dentista não aborda isso? Não, a maioria não aborda, né? Até o meu projeto é de levar esse assunto para dentistas, né? No intuito de que, olha, gente, vamos todos, os dentistas, avaliarmos a saliva, porque não tem nenhum profissional para fazer isso melhor do que a gente. Né? Então, é uma forma de trabalhar com prevenção, da gente falar com o paciente antes dos problemas acontecerem, que isso que é mais importante, né? Não esperar a sequela, a doença, né? A consequência surgir para a gente buscar a raiz do problema. Então, eu falo muito sobre isso, né? Que a saliva ela pode ser um sinalizador, né? De algo errado. E nem sempre o paciente precisa reclamar de boca seca, de saliva grossa, né? As alterações que podem acontecer, você pode diagnosticar, porque às vezes é tardio o sintoma do paciente, né? Não, eu sempre acho, eu sou uma pessoa curiosa, né? Apesar de ser muito leiga, né? Eu fui paciente, mas eu sou uma pessoa curiosa. Então, quando eu sempre pesco algumas lives assim aleatórias e quando vem um assunto, obviamente, de glândula salivar, seja de parótida ou não, uma coisa relacionada, eu sempre paro. Eu achei tão interessante, falei, nossa. Aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu comecei a ver, não, eu vi que a senhora desenvolve um trabalho para os dentistas ter essa conscientização da saliva. Nossa! Aí eu falei, gente, falei, nossa, que bacana, porque ninguém, quando você vai no dentista, nenhum deles olha para sua saliva. Eles olham, vai fazer lá o orçamento, carne, né, enfim. Mas a saliva, não. Inclusive o exame, né, de cielometria, se eu não me engano, aqui em São Paulo, pouquíssimas clínicas que fazem e laboratório nenhum faz. O laboratório não faz esse exame. O laboratório não faz. Assim, eu fico um pouco chocada. Para a gente fazer o nosso ultrassom de parótida já é difícil. Porque a Imagina. gente fala, parótida. A pessoa, é carótida. Enfim, tem uns tipos. Não, toda vez. É a mesma coisa. Então não é só eu, não. É todo mundo. Né? É normal, né? É, Porque, enfim, é uma coisa que não é popular, sim. né? É. Então, eu sempre fico muito chocada, assim, quando acontece algo. Então, assim, eu achei tão bacana. Eu falei, cara, que legal. Que bom que tem ainda pessoas que trazem isso para o dia a dia e que destrincha isso e que leva para outras pessoas. Então, olha, doutora. Eu vou contar bem rapidamente aqui por que que eu comecei a fazer isso, né? Eu tratava, meu foco é pacientes com mau hálito, né? Onde um dos problemas é a baixa salivação, né? Disfunção de saliva em relação à quantidade e qualidade dessa saliva. E eu esperava o paciente vir me procurar com esse problema. E aí eu falei, não, eu posso falar com todos os meus pacientes sobre isso. Né? Então foi aí que me deu a ideia de abordar qualquer paciente, independente dele reclamar de boca seca, de mau hálito. Eu comecei a descobrir muita coisa. Comecei a diagnosticar algumas coisas precocemente, né? Algumas, tipo síndrome de Sjögren, outras doenças autoimunes, que tem ali como sequela de disfunção salivar. E assim você vai conectando, você faz uma consulta completa e consegue, né? O paciente realmente ele se sente cuidado, porque eu acho que o dentista ele é um profissional de saúde e ele precisa de cuidar de pessoas, não de dentes, né? Uhum. Não, o que a gente precisa, doutora, é empatia. A gente É, tá. Eu sempre falo, a gente não busca o médico ou o profissional da saúde porque a gente quer. A gente busca porque a gente sempre está com algum problema. E aí você chega num local para cuidar, para ser cuidado, e aí acontece algumas coisas, aí que a pessoa é não tá verdade. querendo cuidar mais. Então, por isso que acontece uma série de enfim. Gente, olha, deixa eu começar logo a live, que senão eu vou enrolar aqui a doutora tá com o horário e eu tô aqui, ó, falando. Vamos Ô, lá. doutora, vamos lá. Doutora,
para que serve a saliva? Ela é produzida mesmo na parótida? O que é a saliva e de onde que ela sai? Para que ela serve? Vamos lá. A saliva ela é produzida por glândulas maiores, que são as parótidas, né? A gente tem uma de cada lado, submandibulares e sublinguais. Essas são os 3 pares de glândulas maiores. E as glândulas salivares menores, que estão espalhadas na boca toda, lábio inferior, no céu da boca. Então, todas elas produzindo ali os 100% de saliva que tem na nossa boca, né? Mas a gente tem momentos do dia, que dependendo do que a gente está fazendo, que a gente tem a parótida trabalhando mais do que as outras glândulas e vice-versa, dependendo do que a gente está fazendo, tá? Eu vou falar até um pouquinho sobre isso aqui. A saliva, ela tem ali 99% de água na sua composição e 1% de compostos orgânicos e inorgânicos. Então, ali tem sais minerais, tem imunoglobulinas, tem tudo que vai causar ali uma proteção, né, na cavidade oral, e todas as outras funções da saliva, né? Digestão, por exemplo, digestão inicial do amido através da amilase, autolimpeza. Então, quanto mais saliva, mais a gente engole ela. Então, a gente tem uma limpeza de tirar resto de alimento, diminuir a quantidade de bactérias na boca, de células descamadas, a parte até de falar, de comer, né? Que você falou, quando a gente tem saliva, a gente nem percebe, isso é tudo automático. Mas se você tirar saliva, meu amigo, você não consegue falar. Então, funções assim maravilhosas. E é só você perguntar para alguém que não tem saliva, né? Como que é isso? O que a pessoa sente? Você não conseguir engolir, né? Tá seco, não engole. A língua gruda no céu da boca. A alimentação acaba mudando. O paciente não consegue comer coisas mais secas, mais, né? Então, assim, é o que você tinha falado, qualidade de vida. E eu acho que o dentista, ele também é responsável por isso. Os pacientes, às vezes, estão perdidos com esse assunto, né? Ninguém sabe, às vezes, até quem procurar. Mas aonde eu vou, né? Até um tempo atrás eu falava assim. Resumindo, né? E a gente tem essas glândulas todas produzindo e as funções. Então, quando elas estão dentro da quantidade, da qualidade ideal, e a gente tem alguns padrões de referência para avaliar isso, a gente considera que tá tudo ok. Só que a saliva, ela pode mudar, né? Ela pode mudar, seja por uma cirurgia que aconteceu, por radioterapia, por uma doença autoimune, pode mudar também até pelos hábitos, estresse, ansiedade, cigarro, muito café, pouca água. Então, tudo é com a rotina. Por isso que a gente tem que olhar o paciente como um todo. Porque às vezes hoje você tá com hábitos e daqui 6 meses você tá com outros hábitos. Né? Isso tudo altera a tua saliva e altera a tua saúde bucal e a tua saúde sistêmica também. Não, para mim, que fui paciente de parótida, para mim faz todo sentido, né? Mas eu tenho certeza que para muita gente aí que antigamente as pessoas falavam assim para mim, Vanessa, disfunção de saliva, quem eu procuro? Aí eu falava, não, procura o seu cirurgião. Hoje em dia eu já falo, procura um dentista. E tem alguns dentistas que têm aí tem uma a mais na saliva que dá para poder aí destrinchar. E eu achei tão legal, por isso que eu sempre trago aqui, eu sempre vou trazer justamente porque eu quero que vocês sejam amigos da gente, né? Que a gente sempre fica aí. Não, mas a gente tem uma dificuldade muito grande, né? De encontrar profissionais que atendam isso justamente porque a gente já teve um problema. Tem algumas pessoas que ficam com problemas, né? E, enfim, aí a gente relata, chega num profissional, relata isso, o profissional, nossa... Fica perdido, né? Muitos nem sabem. Então, enfim, gente, eu não posso sair do meu foco, porque hoje não posso sair do meu foco. Vamos lá. Doutora, a gente que passou por essa cirurgia da parótida, eu vou até falar de outras cirurgias também, da submandibular, das sublinguais também. Tem muita gente que assiste minhas coisas também dessas glândulas. Se por acaso a gente precisar retirar um tumor na parótida, a gente sempre tira parcial uma das parótidas, né? Ou então, às vezes, até total. E no caso da submandibular e sublinguais também. A gente fica com problema, fica com alteração na saliva por a gente ter tirado as glândulas salivares? Então, como eu tinha falado, a gente tem pares. Então, a gente tem os dois lados. Então, se você mexeu só de um lado, você tem outro lado funcionando
vamos pensar que bem, né? Tudo em ordem. Uhum. E aí é o que eu estava falando com relação ao momento que essa glândula é usada durante o dia. Né? Então, as parótidas, por exemplo, elas são mais estimuladas quando a gente está comendo. Quando você está mastigando, esse é o estímulo mecânico que a gente fala, e aí as tuas parótidas vão produzir ali cerca de 70% da saliva durante essa mastigação, tá? Então, esse vai ser o maior problema, vamos dizer, se você teve uma questão da parótida que está reduzindo o seu funcionamento, tá? Mas eu vou contar daqui a pouquinho, a gente tem como avaliar como está a resposta da parótida. Será que ela está funcionando dentro do que a gente considera ideal ou não? Será que ela realmente está com um valor reduzido de fluxo de saliva? Então, isso que é o mais interessante, porque uma coisa é o paciente relatar. Às vezes o paciente relata a boca seca, às vezes ele não relata a boca seca, mas eu vou lá e meço. Falo, vamos medir, vamos fazer um exame aqui e a gente vai medir a sua saliva, vai ver como tá, se tá normal ou não. E aí a gente vai saber, independente se ele passou por um procedimento cirúrgico ou não, se está tendo uma resposta dentro do ideal. Falando em saúde, né? Saúde bucal, porque a saliva ela faz parte dessa imunidade da cavidade oral. Até tem muitos artigos que estão saindo aí que pacientes que têm pouco fluxo de saliva, pouca quantidade de saliva, são mais propensos, inclusive, a ter o Covid, porque você está com uma imunidade reduzida na cavidade oral, né? Então, tem vários artigos relacionando essa questão salivar com proteção local. Então, a Cecília entrou, minha professora também. Querida. A doutora Cecília, ela fez uma das lives também sobre saliva, que, nossa, a doutora Cecília é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa, é um amor de pessoa. Então, as parótidas acontece isso, né? Na questão da parte de mastigação. As submandibulares e sublinguais, elas estão ali em funcionamento maior durante o momento que a gente está em repouso. O que é isso? A gente está trabalhando, lendo um livro, assistindo TV, fazendo algumas coisas durante o dia que não tá ali estimulando, né? A gente não está cozinhando, que o cheiro estimula a saliva, a gente vê comida os sublinguais é que vão estar trabalhando, mantendo essa saliva bucal. E aí é onde a gente pensa, né? Em qual momento essa saliva vai estar faltando? Quando a gente está no dia a dia. E durante o dia, durante 24 horas, é mais importante que a gente também esteja com a saliva em repouso funcionando. O que é isso? A gente chama de saliva basal. É uma saliva que é produzida sem estímulo, sem estar comendo, né? Agora, quando a gente come, são as parótidas que vão estar mais ativadas. E como a gente avalia isso? A gente faz exame de saliva, que é a salometria. E a gente avalia a saliva em repouso, que é o paciente ali babando, né? E aí a gente faz 5 minutos. E depois a gente estimula as parótidas mastigando uma borrachinha, um silicone, para ver também se as parótidas têm um funcionamento. A gente faz 5 minutos e vê a continha por minuto. Quanto que está produzindo por minuto? Está dentro do ideal, porque a gente tem uma tabela de referência. Então, a gente vai identificar se quando eu estimulo as parótidas, se elas produzem uma saliva numa quantidade ideal por minuto. Entendeu? Então, se o paciente fez ou não algum procedimento, eu identifico se ele está tendo uma resposta positiva de funcionamento das glândulas ou não. E aí, esses dois exames me mostram as glândulas de forma separada, assim, teoricamente. Parótidas para um exame e submandibulares e sublinguais com outro exame. Então, esses exames eu faço de rotina com todos os meus pacientes. Nossa, que legal, doutora. Então dá para saber se a parótida tá ok só com a celometria. Esse é o exame. Aí ao mesmo tempo você vê o volume, a quantidade que está sendo produzida, se está legal, e na sequência a gente vai avaliar pH, viscosidade, a gente avalia a coloração, o quanto aquela saliva está branca ou transparente, porque o ideal é que a saliva esteja transparente, no máximo ali numa cor de água de coco, né? Que a gente chama de coloração ideal. Agora, se você pega uma saliva muito branca, tem alguma coisa acontecendo que está alterando essa saliva.
E aí a gente, dentro de uma consulta, a gente tem dados de questionário, de perguntas que a gente faz para o paciente, a gente vai associando ali alguns pontos para trazer resposta e poder diagnosticar e tratar cada paciente. Tem um pH considerado bom, assim, para você não ter cárie, para você não ter problemas de gengiva, porque se está muito alterado, você já tem uma predisposição a ter mais doenças na cavidade oral também. Nossa, que legal, doutora. E por acaso, se quem não tiver uma das parótidas, como, Aí como é a que gente se vai contar com a outra, a gente conta com o outro lado. Tá faltando um lado, mas tem outro lado, graças a Deus. Mas que bom. Graças a Deus mesmo, doutora. Já... A gente Meu fazendo Deus. avaliação, a gente consegue ver se essa Uhum. parótida está trabalhando, mas está trabalhando, vamos dizer, abaixo do ideal em relação a essa quantidade de saliva e qualidade, a gente vai estimular através de um medicamento, né? Então, tem vários medicamentos que a gente mais usa aqui, é a pilocarpina, mas isso tudo sob supervisão do profissional, porque existem contraindicações e tudo mais. Então, a gente avalia, faz um diagnóstico de como está funcionando a parótida. E se precisa estimular, mesmo que seja só um lado, a gente vai entrar com os estímulos. Então, seja um estímulo medicamentoso, seja, por exemplo, quando é submandibular e sublingual, a gente estimula mais com cítricos, né? Com os azedos. Então, o limão, o ácido cítrico, o ácido málico, que também vai estar estimulando aí outras glândulas. Então, com o diagnóstico, eu sei que glândulas que eu preciso estimular. E aí eu faço um tratamento específico, que podem ser esses estimuladores, como podem também ser laser terapia, acupuntura. Ah, meu paciente toma muito remédio, tá com a boca seca. Então aí a gente vai entender para cada paciente, fez uma cirurgia da parótide. Então, o que está causando essa alteração? Por que que esse paciente está tendo essa resposta? Então, na consulta é que a gente fecha esse diagnóstico para poder tratar da melhor forma cada paciente. Existe também, doutora, aquela saliva artificial, né? Enfim, Existe. eu não gosto muito desse nome, mas tem. Aquilo ali funciona mesmo, doutora? Para quem não Vamos falar. tem saliva, quem não produz saliva, funciona aquela saliva artificial? Eu falo que é um paliativo, né? Eu gosto muito de chamar de hidratante intraoral, que é uma forma de lubrificar a cavidade oral. E tem as marcas que têm enzimas, né? Que substituem um pouco a falta do que a gente tem na saliva natural, em questão de proteção, de imunidade, mas eu chamo de paliativo. Então, assim, se o paciente está em tratamento para melhorar a saliva e está desconfortável, além da ingesta de água que vai aumentar e todas as outras recomendações, a gente pode ir usando uma saliva artificial até que isso se normalize. Ou um paciente, no caso, que não tem resposta dessas glândulas, tá? Seja que fez radioterapia, iodoterapia, ou uma síndrome de Sjögren, alguma situação que a gente fez o teste da celometria e viu que, olha, eu tô estimulando e ela não funciona, não responde, não adianta tratar. Então, a gente vai para a alternativa do substituto salivar, da saliva artificial, no intuito de dar um conforto para o paciente. Porque aquilo você põe na boca, espalha ali, fica úmido. Você já usou alguma vez? Não. Não precisei, mas tem bastante gente que usa essa saliva e fala Eu já usei, por que curiosidade. Eu funciona muito. mando os pacientes usarem, eu uso, né? Eu abro os produtos, Uhum. vou usando. E assim, não é uma coisa deliciosa, não é gostoso de usar. Então, eu acho que é muito fácil, às vezes, o profissional falar, usa aí essa saliva artificial, tá com boca seca, toma água e usa a saliva artificial. E quando a gente se põe no lugar do paciente, eu faço muito isso, né? Eu falo, gente, primeiro, o produto não é barato. Não é barato. Fica você usando o negócio todo dia. Desconfortável. Então, se você consegue descobrir que para aquele paciente é possível tratar essa saliva e devolver qualidade de vida,
paciente vai adorar isso, ele não vai ficar gastando dinheiro com produto, né? Ele vai realmente falar, poxa, olha só o que o produto. Eu tive pacientes já, Vanessa, que fazendo esses testes no consultório, o paciente começou a chorar. Hum. Carol, tá saindo saliva da minha boca. O paciente chora. Então, assim, a gente convive com pessoas que realmente têm um problema e que não. A pessoa que não tem problema não enxerga. E muitas vezes essa pessoa é o dentista, Não. enxerga, né? Uhum. E nós podemos ajudar muito mais pessoas. Então, assim, quando você vê que a pessoa estava procurando por uma ajuda assim, e essa paciente em especial, ela era dentista, ela não atuava mais como dentista e ela estava indignada. Ela Uhum. falou: Carol, eu fiz odontologia, eu já passei em vários dentistas, ela estava até de aparelho. Ela falou assim: eu estou tratando. E ninguém. E ela me levou um monte de exames, de gastro, de vários exames. E ela Uhum. chorou, porque estava saindo saliva durante o exame. E ela falou assim: eu nunca tive essa saliva saindo da minha boca. Então, assim, quem trabalha com isso sabe o quanto é bom a gente ver resultados. E produzir saliva é possível. Então, a saliva artificial, ela é uma utilidade para quando a gente precisa, né? Ou para momentos temporários, ou para alguns casos aquilo vai fazer parte sim da vida do paciente, e que seja de forma bem orientada. Tem outra alternativa, é o que vai ter muitas vezes. Mas eu acho que o dentista ele deve abrir um pouco mais a mente para conseguir avaliar e orientar melhor os pacientes, né? É, a senhora falou dessa paciente, a gente entende muito bem, né? Porque quando a gente passa pelo pós, das passagens do nosso pós-operatório é a bendita da saliva, a falta de ou o excesso da salivação, né? Que causa uma série de coisas assim no nosso pós-operatório. Então, a gente sabe muito bem o que é, doutora. O quanto é. Tem pessoas que me escrevem assim, falando, Vanessa, eu não sei quem eu vou procurar mais, porque eu peço ajuda, eu não estou produzindo mais saliva, eu já perdi metade da parótida, eu já não tenho uma outra parótida, eu já não tenho a submandibular, enfim. E eu não consigo encontrar uma pessoa que cuida de mim, porque eu não como direito, eu não consigo fazer nada direito, a minha qualidade de vida é bem ruim e eu não sei o que fazer. Aí eu, aí eu até uns tempos atrás, eu ficava, gente, o que eu O que, posso que eu falo? orientar? O que eu posso falar para essa pessoa? Porque eu, Vanessa, eu também, eu tenho uma dieta restrita por conta de uma síndrome que vem de saliva, que é a síndrome de Frey. Então, eu já não Hum, consumo. Eu tenho. Então, assim, eu bom, entendo. Porque é uma síndrome que socialmente ela é muito incômoda, né? E eu uhum. entendo muito. É que eu já tenho muitos anos, ela para mim não me incomoda. E a minha é um grau bem alto ainda. Então eu entendo, porque a minha é o excesso dela, né? Então, quando as pessoas falam, Vanessa, a síndrome de Frey é um excesso de saliva que sai pela pele. Mas como pela pele? Por fora? Na verdade, assim, muitos locais falam que ela é um suor no local da cirurgia, mas Hum, alguns estudos recentes já falam que ela é saliva mesmo, porque é só quando eu vou comer, né? Aí escorre uma aguinha aqui da cara mesmo e vai pingando. jura? Depois eu te mando meu vídeo, Tem porque cheiro? Curiosidade. não sei, Não? não sei, é saliva pura. Eu até fiz um vídeo que o pessoal tem muita. Tem algumas pessoas que já tem, pessoa que não tem, né? E fala, Vanessa. Aí eu até fiz um vídeo mostrando, porque fica bem vermelho, às vezes arde, e aí escorre. Começa a escorrer uma aguinha assim pra fora. Aí eu brinco que eu tenho dois babadores, o daqui, o daqui e daqui, o daqui. Ainda bem que você leva numa boa, né? Já entendeu? E você Assim, já faz muito tempo. É que já faz muito tempo, doutora. Então, assim, eu nem ligo. Mas eu entendo que para as pessoas hoje em dia é complicado, né? Que a pessoa toma um baque, tô com tumor, já operou, já passou por um processo
difícil da cirurgia, que é difícil, e aí depois vem a síndrome de Frey ali falando, oi, tudo bem? Aí, minha filha. Mas eu entendo. Então, muita gente tem e não tem cura, né? É isso que eu ia E é falar, cura. cura. Não tem Botox. Mas me fala, quem que vai. Eu não conheço Manter ninguém. o Botox, pelo amor de Deus. Eu não conheço ninguém que operou a parótida que tenha síndrome de Frey que pôs Botox. Ah, Entendi. não, doutor, pra quê? Sabe? Já é uma área que já fica sem o tico e o teco aqui. E aí, ali, ninguém faz, né? E eu, como para mim, hoje não me incomoda em nada, então tá tudo certo para mim. A princípio, a Elisa falaram que era uma sudorel. Então, uma pessoa que me perguntou, não é suor? Sim, Uhum. se você for jogar aí na internet, tá lá, sudorese no local da cirurgia. Mas tem uns estudos mais recentes que já comprovaram que é saliva. E Vanessa, para mim era sempre saliva. É só não comer. Não é, senão qualquer coisa escorrer do nada, né? Mas só não comer. Legal. Acontece isso. E, doutora, eu tive várias perguntas no sentido, falando assim, Vanessa, eu tenho bastante infecção na parótida e não produzo saliva suficiente. Vanessa, eu tenho bastante salivação, chega até a babar às vezes. O que eu faço? Né? Então, assim, existe duas doenças da falta de saliva e da produção de saliva. Se eu vou falar, se eu estiver errado, a senhora me corrige, tá? A produção de saliva é a tal da cialorreia, né? Excesso. O excesso. E a falta é a tal da xerostomia. É isso? Vamos falar. Quer que eu fale um pouquinho sobre isso? Eu quero, porque eu tive de gente me perguntando isso e gente que passou pela cirurgia. Falta de saliva e o excesso da saliva. Vai entender. Vai Tá. entender. Pode acontecer de tudo, né? É assim, É. quando a gente fala em pouca saliva e a gente pensa em xerostomia é a sensação de boca seca. É o que o paciente sente. Então, eu tenho a boca seca. Aí eu falo, eu estou com xerostomia, tá? Então, isso é o relato do paciente, da pessoa que está sentindo. Quando eu vou lá e vou medir a saliva do paciente, que eu faço a minha cialometria, meu exame salivar, eu posso afirmar quando eu medir e esse exame deu abaixo do normal, do considerado ideal, eu falo, esse paciente tem hipossalivação, pouca produção de saliva. Então, nem sempre a sensação de boca seca corresponde a eu medir e também ter baixo fluxo de saliva, tá? Então, uma coisa é o sintoma do paciente, outra coisa é eu ir lá medir e verdadeiramente comprovar, tá? Muitas vezes a sensação de boca seca, ela pode se dar pelo baixo fluxo mesmo, baixa quantidade de saliva, mas isso às vezes acontece quando o paciente já perdeu ali 50% mais ou menos até da produção, do funcionamento dessa glândula. Então, para ele ter a queixa de minha boca tá seca, o negócio já está avançado. Entendeu? Então, antes disso, se eu estou fazendo esse exame, por exemplo, de rotina, eu descubro uma disfunção antes do paciente reclamar, às vezes. E a gente já trata numa situação que não está tão grave, né? Outra coisa, às vezes o paciente tem quantidade de saliva dentro do ideal, mas ele não tem a mucina, que é uma glicoproteína que está presente na saliva, que é o que faz aquela parte que faz o fio da saliva e que lubrifica toda a mucosa. Então, se o paciente tem uma boa quantidade de saliva, mas ele não tem essa mucina que hidrata, que deixa a nossa bochecha, o nosso lábio bem lisinho com a própria saliva, isso quem faz é a mucina, ele tem quantidade, mas ele não tem qualidade. Ele não tem essa mucina em quantidade ideal para sentir a boca úmida. Então ele reclama de boca seca, mas ele tem quantidade boa de saliva. Deu para entender? Deu Pode para entender. Tá? Então, quando a gente faz o diagnóstico com o exame de saliva, a gente vai ter certeza do que está acontecendo e não se basear apenas pelo relato do paciente. Entendeu? A gente vai juntar todas as ideias. O que o paciente sente, tudo que ele faz de rotina na vida dele, que remédio ele usa, que cirurgia ele já fez, a gente pergunta tudo. E aí faz esse exame e fecha o diagnóstico para poder fazer o tratamento, né? Quando a gente fala em excesso de saliva,
muita saliva, a gente também vai poder medir a saliva e ver se esse volume deu acima do ideal, que a gente chama isso de hipercialia, excesso, tá? Então, poxa, a quantidade que deu tá acima do normal, então é uma hipersalivação. Porém, a cialorreia, que foi o termo que você citou, já é um termo para quando a gente tem um escoamento salivar. Então, nem sempre quando está escorrendo saliva significa que está produzindo muito. Pode ser que ele produz dentro do ideal ou até que produz menos do que deveria, mas o fato muitas vezes do paciente não conseguir deglutir, ele tem esse extravasamento da saliva. Então dá a sensação que tá sobrando saliva da boca, né? Nossa, tá escorrendo, tá sobrando. Só que não. A pessoa talvez nem produza a quantidade ideal, mas ela não deglute. Então, aí a gente chama de cialorreia. É diferente de hipersalivação, tá? E tem também a cialoestase, que é quando fica aquela saliva parada, estagnada, nem engole, nem fica aquela saliva produzida parada, que a alguma hora ela vai escorrer, né? Mas ela tá ali. Então a gente, com o exame de saliva, a gente vai determinar o diagnóstico. Será que tá com muita saliva? Será que tá com pouca saliva? Porque muitas vezes acontece a cialorreia mesmo, de escorrer a saliva, quando o paciente, por exemplo, tá acamado, né? Ele tem alguma disfagia, alguma dificuldade para deglutir, e aí aquilo ali fica sobrando. Então não é que ele produz muita saliva, é que ele não realmente deglute aquela produção que ele tem no dia. Doutora, recebi uma pergunta aqui que é pertinente, eu vou fazer. Como que se percebe, como se percebe que a mucina não está presente? Hum. A mucina é o que dá pra gente aquela visão da viscosidade, que a gente pega, se a gente pegar um pouquinho de saliva. Eu É a faço. geleinha da saliva. É o quê? A É a, gelequinha? é a geleinha da saliva. A gente É o pega que dá o a fiozinho. liga, o fio. É. A gente pega um pouco de saliva em cima da língua, a gente no consultório dá para fazer isso, né? Pega a saliva na luva, assim, ó, e estica entre dois dedos, tá? Isso tem na literatura, é um teste para a gente avaliar a viscosidade, tá? Porque existe um aparelho que mede a viscosidade, que chama viscosímetro, mas não precisa ter isso no consultório. Então a gente vai avaliar a viscosidade olhando, né? Quando a gente tem um fio muito pequenininho, eu puxo e praticamente não faz fio, falta mucina. Não tenho essa mucina em quantidade suficiente para lubrificar essa boca. E a mucina, ela tem duas funções importantes, tá? Quando ela existe, ela vai dar a sensação de que o paciente não tem a boca seca, porque ela lubrifica. Então, ela tira esse problema da frente da sensação de boca seca. Porém, o paciente pode ter pouca saliva. Ele tem mucina, então ele não sente boca seca. Mas não significa que ele tem quantidade ideal de saliva. Deu para entender? E A a quantidade não é qualidade. outra É. coisa, existe o excesso de mucina também. Então, já peguei pacientes que a gente foi ver o fio de 15 centímetros. A gente põe a régua do lado, a gente mede o fio da saliva. 15 centímetros de fio. Caramba, é muito fio. Tá muita viscosa. Essa literatura traz isso pra gente que tem muita mucina aí, tá? Não, é assim, é uma questão que a gente vai avaliando e a gente vai entender por que esse paciente está assim. A gente pode pensar em refluxo, né? A gente pode, por exemplo, se o paciente tem muita mucina, também a gente sabe que essa mucina ela vai servir para as bactérias grudarem também na nossa boca. Então, o excesso de mucina aumenta a adesão das bactérias na cavidade oral. Na língua, principalmente. A gente fala que vira uma cola. A cola da bactéria, então ela vai ficando, né, em quantidade maior, causando mais problemas bucais, principalmente problemas de gengiva. Essas bactérias que ficam na língua, elas são muito parecidas com as bactérias que causam problema de gengiva. E a mucina em excesso vai favorecer que essas bactérias sobrevivam e fiquem grudadinhas ali. Fica um ambiente favorável para elas, entendeu? Vou fazer uma pergunta bem leiga. Fica à Doutora, vontade. a gengiva, ela muda de coloração quando acontece esse tipo de hipersalivação?
Olha, na verdade, quando a gengiva muda de coloração, é quando ela tá mais inflamada, tá? Então, assim, tá inflamada, ela sangra com mais facilidade, muitas vezes ela tá mais inchada. E quando a gengiva tá inflamada, a gente pensa em várias coisas que estão causando isso. Se a gente for olhar para a saliva, geralmente o que vai favorecer essa inflamação de gengiva, pensando em saliva, né, tem vários fatores, o paciente não escovar direito, mas as bactérias estão aumentadas, bactérias que causam inflamação gengival. E quando a gente tem pouca saliva, a gente tende a ter mais problema de gengiva. Tá? Então, baixa salivação, pH muito alto, mais alcalino, também vai favorecer uma inflamação de gengiva. Então, a gente tem que olhar um todo. O paciente tem uma gengiva inflamada, eu vou olhar como ele está escovando, como ele está usando o fio dental, se ele está limpando a língua, porque às vezes o paciente não limpa a língua. Então, as bactérias estão na língua, vão para a gengiva. Estão na gengiva, vão para a língua. Aí o dentista limpa só a gengiva. As bactérias, elas ficam ali, ó. E aí a gengiva passa um mês, está tudo inflamado de novo. Então, por que isso acontece? A saliva do paciente está ruim, tá pouca saliva. Respira pela boca, aí você vai entrar, buscar os problemas. Por que está assim? Então, o que está favorecendo isso acontecer? Então, a gente tem que montar um quebra-cabeça e a saliva faz parte disso. Nossa, é por isso, doutora, que a gente tem tanto problema assim nos dentes? Pode ser um motivo? Pode, pode. Aquela Pode cárie que não fecha. isso o problema, né? Como tudo, existe uma causa, né? Às vezes não é uma causa única, né? Na cavidade oral, e quando a gente fala de saúde, as causas do que a gente vê de doenças, de acontecimentos, enfim, são multifatoriais, não é uma causa isolada. Isso causa isso. Geralmente, um conjunto de fatores vão causar um problema, né? Então, por exemplo, a cárie. Então, se eu tenho um paciente com pouca saliva, com pH mais ácido, com uma dieta mais para o açúcar, para o carboidrato, com uma higienização deficiente, ou porque não escova bem mesmo, tem falta de coordenação motora, uma criança que o pai não fica no pé, a mãe não pega no pé. Então, aí a gente vai entendendo a rotina desse paciente, os hábitos, o que ele gosta de comer. Né? Por que que tá assim? Você bebe bastante água? Ah, tem paciente que fala assim, Carol, eu só bebo água. Aí eu fico desesperada. Eu falei, meu Deus, toma só água nos comprimidinhos, depois não toma mais água. Então, como é que vai ter qualidade de vida e saúde? E não é só saúde bucal. A gente tem que passar. A água, por exemplo, ela é bom para tudo. É saúde geral, a gente tem que tomar muita água. E a gente faz um cálculo do peso, né? No meu consultório, assim, os meus alunos, eu ensino a gente perguntar o peso do paciente para calcular quanto de água o paciente tem que tomar. É personalizado o negócio. Nossa, não, isso é novidade. O dentista perguntar quanto que. Nossa, não, é novidade, porque, enfim, é novidade perguntar. Gente, ó, vocês que estão aí na live, o pessoal da parótida, falem para a doutora se algum dentista de vocês perguntar qual é o peso de vocês. Pode falar, gente, tá? Doutora, tem uma pergunta aqui que eu também achei pertinente. Tem uma pessoa que perguntou o que faz para melhorar o pH. A alimentação, que a senhora está falando, né? Alimentação, gestão de água, né? Geralmente assim, tem a parte da alimentação que influencia. Quando a gente está com a saliva legal, boa quantidade, boa qualidade, ela vai trabalhar também, uma das funções da saliva é de neutralizar o pH. Então, o que é isso? A gente come, o pH tende a cair, ficar ácido, o que vai favorecer a gente a ter cárie, por exemplo. Mas a saliva ela é tão maravilhosa que ela faz o quê? Ela não, pH, vamos ficar neutro. A saliva vai agir para o pH ficar neutro. E aí, pronto, tudo resolvido. A gente não vai ter cárie porque a gente comeu um negocinho ali no meio do dia, né? Muito bem. Só que se o paciente não tem essa saliva funcionando legal, né, pela quantidade ruim ou pela qualidade ruim, a gente vai ter esse pH, talvez ele não se neutralize tão rapidamente. Ou, por exemplo, um paciente que belisca toda hora. A cada meia hora ele come um negócio, come um negócio, come um negócio. Não dá tempo da saliva, né?
neutralizar. Geralmente é de 20 a 30 minutos para a saliva trabalhar e manter o pH neutro de novo. Pronto, tá neutro. Então, a gente avalia esse pH na consulta, por exemplo, e vai entender. Por exemplo, quando a gente estimula as parótidas, e eu meço o pH dos pacientes, tanto quando eu estimulei, fiz o exame em repouso, que eu avaliei as submandibulares sublinguais, e geralmente o pH dá um pouquinho mais baixo do que quando eu estimulo as parótidas. Então, as parótidas, elas liberam mais íons bicarbonato. Isso faz com que a saliva aumente o pH. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com muita cárie, tá com pH lá muito ácido, o que eu vou fazer para melhorar? Além de, logicamente, olhar a alimentação, higienização, os hábitos do paciente e tal, a gente vai, em primeiro lugar, para qualquer tratamento de saliva, a gente vai ingerir a quantidade de água ideal para cada paciente, primeiro ponto. E aí, se eu quero aumentar o pH do meu paciente, eu vou estimular a parótida. Né? Vamos liberar mais íons bicarbonato e tornar esse pH um pouco mais alcalino, né? Para não ficar esse pH tão ácido. Então, estimulando a parótida, a gente consegue isso. E a gente estimula, lembra que eu falei na mastigação? A mastigação pode até ser, por exemplo, você comer pedacinhos de maçã, pedacinhos de aquelas mini cenourinhas durante o dia para estimular a parótida. Então, tudo que é mais durinho, mais fibroso, e a gente vai sempre pensar no que é saudável também, a gente tem estímulos. E esses estímulos podem ser necessariamente alguma coisa ácida para estimular a parótida, doutora. Pode ser qualquer... Os ácidos, eles vão estimular as submandibulares e sublinguais. Entendeu? As parótidas são principalmente estimuladas pela mastigação. Eu tô ali, tem o masseter, que é esse músculo aqui, ó. Né? Então a gente força ele tá bem do ladinho da parótida e aí, ó, vai tipo ordenhando, sabe? Então, assim, só não vai ter essa resposta se a glândula não existe, tá fibrosada, não tá funcionando, tem alguma coisa impedindo de sair saliva ali, né? E é por isso que a gente, quando faz a avaliação do exame salivar, a gente entende se essa glândula tá funcionando. Aí a gente vai lá e estimula. Vamos estimular. Ah, aumentou a saliva quando eu estimulei. Então, legal, essa glândula funciona. E se eu tratar dessa forma, ela vai responder. Ela vai aumentar a saliva conforme eu preciso. Então, a gente entende qual glândula eu preciso trabalhar no tratamento. E antes de eu mandar o paciente falar, faz isso, faz aquilo, eu vou testar. Será que para você vai funcionar? Vamos testar se vai funcionar? E aí que eu falo que a maioria dos pacientes ficam emocionados, porque aí eles vão ver uma produção salivar que eles nunca viram dentro do consultório. Então, isso faz com que o paciente acredite e comece a fazer o que você manda. O tratamento funcionou, eu fiz lá no consultório. Então, eles são muito motivados. E quem tem um problema, ele quer a solução. E dificilmente se encontra dentistas assim, né? Como você estava falando. Então, por isso que quem trata essa parte salivar, a parte de hábito está muito ligado também a essa questão salivar, começa realmente a receber mais pacientes, porque é muito escasso os profissionais que fazem isso. Não, eu até, a outra vez que eu falei com a doutora, que eu fiz uma live com a doutora Cecília, né? Falei, doutora, você pode me indicar um profissional aqui em São Paulo? Porque eu não achei ninguém que tá... Ela, não, pode deixar, tem algumas pessoas... Enfim, porque é muito... Paulo também. Você é de São Paulo, doutora? Sim. Ah, é? Muito bom saber. Tem alunos espalhados no Brasil inteiro, tem até no Acre, tem na Colômbia, na Argentina, onde precisar a gente dá um jeito. Não, é bom saber, porque às vezes a pessoa me pede uma orientação assim, Vanessa, o que eu vou... E eu não sei falar. É que precisa de saber o que está acontecendo, o diagnóstico, o que eu vou fazer para essa pessoa? Então, o tratamento vai dar certo se você diagnosticou certo. Então, cada um tem uma alteração diferente. E o porquê daquilo está alterado diferente. As causas também são analisadas individualmente. Por isso que a gente tem um tratamento de sucesso. Né? Então, não é só, usa saliva artificial, bebe mais água. Tem mais que pode ser feito por cada pessoa. E cada pessoa é única e deve ser olhada assim.
Entendeu? Então eu prezo muito por esse atendimento humanizado, onde a gente olha o ser humano, olha tudo que aconteceu na vida dele, a gente ouve. Eu falo que o profissional da saúde, ele precisa ouvir. É para isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Quanto mais a gente deixa o paciente falar, mais fácil fica esse diagnóstico, esse tratamento. Nossa, doutora, para a gente seria maravilhoso se todos os profissionais pensassem dessa forma. Porque é o que, é o que eu falo, é o que mais a gente quer é ser acolhido, né? A gente entender, né? Eu já passei por situações que eu falo, olha, não tem mobilidade, não tem abertura de boca, porque eu não tenho metade da parótida em cima. A pessoa simplesmente olhou para mim e falou, o problema é seu. Já escutei isso. Há muito tempo atrás, lá. Depois, logo depois que eu operei. Então, assim, é difícil, é complicado, né? Mas, enfim, né? Tem profissionais profissionais, né? E, graças a Deus tem profissionais muito maravilhosos que olham a gente com um olhar humano e que, quando a gente pega nesses profissionais, a gente fala, é meu. Agarre no... Tem uma pergunta... não. Sempre. Uma pergunta que foi pertinente aqui. Até uma pessoa do grupo. Uhum. E quando tem paralisia facial e não tem o movimento, não tem como movimentar, como que, na alimentação, como é que fica a questão da saliva? Aí a gente vai usar as alternativas de tratamento, a laser terapia, a acupuntura, né? O que pode estimular essas glândulas sem depender desses movimentos que seria, eu falo assim, existem fases de tratamento. Então, a gente tem as fases mais básicas, que são mais tranquilas de serem aplicadas. Então, se o paciente respondeu bem, teve resultado assim, maravilha. Se não, a gente vai para a próxima fase, né? O que mais eu posso fazer agora para melhorar? Ou se o paciente está impossibilitado de já entrar nessa primeira fase, que é a básica, eu vou para as minhas outras alternativas. E aí a gente entra com laser terapia, acupuntura, o TENS, né? Que é a eletroestimulação, que a gente pode, no estímulo também, ajudar essa saliva a ser mais produzida. E sempre com qualquer um desses tratamentos, a ingestão de líquido é muito importante. Então eu falei da água, mas cabe aí também os chás, que não sejam diuréticos, os sucos naturais. Então, tudo que vai hidratar de fato, né? E a própria, se pega uma fruta, uma melancia, que tem bastante água. Então, tudo isso na dieta vai auxiliar nessa quantidade de líquido. Porque se 99% da saliva é água, se eu não tenho um combustível, eu falo que o carro precisa de gasolina para andar. A glândula precisa da água para funcionar também. Uhum. Bom, doutora, eu vou só finalizar aqui, porque o Instagram já está me falando, Vanessa, eu vou fechar a live e você não vai salvar. Ele já está me avisando aqui. Então, antes que, pelo amor de Jesus Cristo, eu perca a live, doutora, qual que é o tratamento que a gente... Qual é o acompanhamento que a gente deve fazer? Nós, ou pessoa, qualquer pessoa, na verdade, né? Que não só a pessoa que operou a parótida tem disfunção salivar. Tem muita gente que tem outras doenças também na parótida, outras doenças, outras glândulas salivares também, que tem essas disfunções. Qual que é o tratamento, qual que é o acompanhamento que a gente deve fazer? Tem algum período específico? Como que é que a gente deve proceder? Olha, o tempo de retorno, ele é muito individual, né? Então, por exemplo, se eu pego um paciente que ele tem pouca saliva, eu preciso vê-lo com mais frequência. Primeiro que a gente vai... Quando eu instituo, por exemplo, um tratamento de saliva, eu vou ver praticamente o paciente todo mês. Por quê? Eu vou realizar o exame, vou dar o tratamento, daqui um mês ele volta. Vamos testar de novo. Vamos ver se melhorou? Olha, melhorou. Não melhorou. O que a gente vai fazer para melhorar? Então, aí eu vou acompanhar meu paciente praticamente todo mês até que ele estabilize, que ele chegue aonde a gente deseja, onde é a nossa meta. Depois que a gente atingiu, e o mais gostoso desses tratamentos, Vanessa, é que o paciente ele se autoconhece. Então, não é um tratamento que ele faz assim, porque mandaram eu fazer. Ele vai entender. Por exemplo, às vezes um dia que o paciente fica nervoso, fiquei estressado com o seu negócio, sei lá, bati o carro. A boca na hora fica seca. E aí ele vai falar, poxa, minha boca tá seca. Mas eu fiquei nervoso. Então as coisas elas vão sendo compreendidas pelos pacientes ao ponto deles realmente, entendi por que eu fiquei assim. Hoje eu não bebi tanto de água que eu deveria, tô sentindo que tá diferente. Então é esse tipo de tratamento que a gente faz. Os pacientes olharem para a rotina, por que eles estão fazendo, por que eles estão colocando na boca, como é que tá a alimentação, atividade física, o sono, como é que tá? Se o sono tá legal?
Não tá. Por que não tá legal? O que tá te estressando? O que tá te perturbando que não te deixa dormir? Então, tudo isso interfere na qualidade de vida. Então, o paciente que precisa de um acompanhamento mais frequente é um paciente que ainda não está dentro dessa normalidade, né? O paciente que tem um acompanhamento para ser feito, seja de gengiva, de cárie, de saliva, de hálito. Então, aí isso é instituído para cada paciente. A gente fala, né, preconiza aí, né, a odontologia no geral, pelo menos a cada 6 meses ir ao dentista. Mas tem pacientes que precisam menos, 3 meses, 2 meses. Então, assim, vá ao dentista antes de sentir uma dor ou antes de algum dente, né, quebrado, algum sinal de precisar de atenção. Então, por quê? Prevenir é melhor do que remediar. Então, se você demorar lá 1 ano para ir no dentista, muito mais procedimentos vão ter que ser feitos do que se você for a cada 6 meses. Se você tratar a raiz dos problemas que estão acontecendo. Então, aconteceu em um dente um problema, a causa foi essa. Vamos tratar a causa para não acontecer com os outros dentes. Então, isso é muito melhor, é muito mais gostoso para o paciente, que não tem que ficar fazendo um monte de procedimento, que não tem que gastar um monte de dinheiro às vezes, e ele vai estar trabalhando com a saúde dele, né? Vai ter saúde de qualidade. Bom, doutora, eu vou finalizar a live falando do lado do paciente que sou eu, tá? Eu sempre fico muito feliz quando eu encontro profissionais que realmente sejam interessados em nós, né? Porque eu sempre falo em toda live que a gente tem lógico, tem profissionais em qualquer área, né? Mas na área da saúde, em específico, nós vamos sempre procurar o profissional porque a gente está com algum tipo de problema. E normalmente a gente não vem só fisicamente machucado, a gente vem emocionalmente também. Exatamente. Então, o que a gente mais quer é ser acolhido, né? Então, quando a gente acha profissionais que realmente são interessados na nossa pessoa, que escuta a gente, que compreende o que a gente está falando, que acolhe a gente, que não só vai cuidar da gente fisicamente, mas vai cuidar da gente, vai ter empatia, vai se colocar no lugar. Então, eu sempre enalteço esses profissionais, porque eu sei o quanto a quantidade de pessoas que me escrevem todos os dias, relatando sempre algumas coisas de diversos lugares, enfim, até de fora do país. E eu sei, como paciente também, o quanto é angustiante você buscar tratamento, buscar ajuda e não achar um direcionamento correto, e não achar algo que possa realmente te ajudar. Então, eu fico muito feliz de ver que existem profissionais que olham com carinho, que olham com empatia, que se põem no nosso lugar. Eu tive a oportunidade de assistir, acho que só vou. Se eu tiver tempo, eu assisto mais, mas eu tive a oportunidade de assistir 2 lives, né, suas. Lógico que as suas lives algumas são voltadas para os profissionais né, dentistas, mas existe algumas que foram que eu consegui lá fazer algumas perguntas, né, abusada, enfim. A senhora muito respondeu. Viu? E eu vi o quanto ainda existe profissionais que realmente é interessado em nós, né? Que existe esse olhar ainda, e eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, e eu sempre enalteço, por isso que eu sempre trago aqui no canal o pessoal da parótida, que é uma coisa que não é tão falada, que é raro, que muita gente não sabe que existe, não sabe que tem, né? E a gente tem disfunção salivar, então é pior ainda, né? Porque ninguém conhece, ninguém quer cuidar direito. Eu vi bastante gente, pessoal, desculpem, as poucas perguntas que eu fiz é porque o meu tempo ainda é curto, porque eu sou uma Zé Ninguém ainda na internet. Assim que aumentar o tempo, eu consigo trazer os profissionais para falar mais coisas. Mas, assim, a quantidade de pessoas que têm esse tipo de disfunção e que não tem profissionais para atender, e eu vejo você falando nas suas lives, não tem profissional para atender. E não tem mesmo. Mas vai ter. Eu tenho fé que cada vez mais os dentistas vão estar conscientes disso para ajudar vocês. A nossa missão é essa, sabe, Vanessa? A gente não pode ser dentista porque, eu sou dentista. Não.
Quando você faz o que você faz, o seu trabalho, com amor, com dedicação a alguém, você realmente vai ver resultados na vida de outra pessoa. E o meu trabalho não é só resultados na vida dos dentistas, mas eu sei que através deles eu vou multiplicar esse conteúdo, essa informação. E mais pacientes como você poderão ser ajudados. Então é um prazer para mim falar aqui e que realmente todos os pacientes que precisam desse tipo de acolhimento, de ajuda, comecem a encontrar os seus DEDs, é assim que eu chamo os meus alunos, os dentistas além dos dentes, porque nós somos além dos dentes. Que bom, doutora. Eu fico muito feliz em escutar isso e eu fiquei muito feliz em escutar que a senhora é de São Paulo. Então, esse gostinho aqui, acredito eu que a senhora vai mais vezes, porque, enfim, eu estava mesmo procurando uma pessoa para me atender, porque eu tenho algumas limitações e é bem complicado, né? Eu preciso de dentistas que olhem além, né? Do que a própria. Sim. Enfim. Gente, não vou mais segurar a doutora. Doutora, obrigada. A senhora pode voltar quantas vezes a senhora quiser, se a senhora quiser voltar. Pode voltar quantas vezes a senhora quiser. Sinta-se à Fique à vontade. Se a vontade. senhora também quiser, tá ótimo. Se precisar de mim para qualquer coisa, sei lá, enfim, também estou aqui. E obrigada, doutora. É muito bonito o seu trabalho. Eu espero do fundo do meu coração que os seus DEDs se multipliquem. De verdade. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite, eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Beijo. Até a Obrigada, próxima. doutora. Que bom, Obrigada. viu? Obrigada para você também. Beijo. Que legal, né, gente? Amei. Doutora é um amor de pessoa. Eu tive a oportunidade de me infiltrar em várias lives, né? Gente, para quem perguntou se a live vai ficar gravada aqui no Instagram da Parótida, tá? Lá no meu canal do YouTube, que é Tumor na Parótida, também vai estar a live lá, gravadinha para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Manda essa live para quem tem alguma disfunção salivar. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada, gente. Obrigada pela presença.